Prezados amigos, todos os inscritos desse canal sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito, você também pode ser. É só se inscrever aí no canal. Sejam bem-vindos. Esse canal, Testemunhos de Jeová, Alegrias e Desafios, pelo vídeo 260, vai falar hoje um tema muito interessante. Muito interessante porque alguns têm dúvidas, outros têm um conceito já formado porque foram ensinados assim. Mas o que a Bíblia, a palavra de Jeová diz referente a processar um irmão na fé? Pode ou não pode? Haverá ou não punição da parte de Deus ou por parte da religião se você processar um irmão na fé? Vamos entender o que Deus quis dizer quando colocou os assuntos em sua palavra? Por favor, abra sua mente, seu coração para a mensagem de Deus. Olha só, esse é um tema bem delicado, né? Porque quando envolve justiça, quando você precisa chegar ao ponto de ir a um tribunal perante um juiz para dialogar assuntos da sua vida, poxa, é um assunto muito ruim, é uma situação, um assunto em um momento muito delicado. Mas nós queremos analisar se nós podemos como cristãos. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar a palavra de Deus. Isso tem base também nas orientações referente às testemunhas de Jeová. Mas olha só, o ponto aqui não é religião, o ponto aqui não é a minha opinião, o ponto nem é a sua opinião. A opinião é de Deus que deve prevalecer, correto? Você entende assim? Então que tal? Vamos ler olha, a Bíblia não entra também, vamos já entrar nesse ponto. A Bíblia fala muito sobre imoralidade sexual, sobre idolatria, essas particularidades, sobre o espiritismo, sobre beber, beber demais, se embriagar. A Bíblia entra dentro desses critérios, dessas situações que pode envolver um ser humano. Mas a Bíblia não fala muito sobre esse lado pessoal referente a levar alguém no tribunal. Mas nós podemos encontrar alguns princípios que podem nos ajudar a tomar a melhor decisão nesse ponto. O primeiro, eu gostaria de ler o texto que mais fala sobre isso e que é muito usado por muitas religiões, também pelas testemunhas de Jeová, referente a levar alguém a julgamento. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Vamos entender? 1 aos Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 8, diz assim: quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Opa, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos de versículo em versículo, alguns versículos por versículos, para poder entender melhor o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui, porque se não entendermos o que ele quer dizer, nós não vamos conseguir praticar aquilo que está descrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui estava mostrando a princípio uma indignação. Por que vocês não levam os assuntos para os santos e vai direto para o tribunal? Por que vocês recorrem ao tribunal e não aos santos? Essa era a indignação dele. Por que alguns não param primeiro para achar um acordo, em especial envolvendo algumas pessoas, os santos? Por que os santos? O que isso tem a ver? Olha só, a partir do 2 vai mostrar e vai nos ajudar a entender por que dessa indignação da parte do apóstolo Paulo. Diz assim o versículo 2. Ou vocês não sabem que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vocês, será que vocês não são capazes de julgar questões de tão pouca importância? Não sabem que nós julgaremos anjos? Então por que não questões desta vida? Conseguiram captar? Conseguimos? Paulo agora mostrava que havia uma contradição muito grande naquilo que eles acreditavam, no que ensinavam e estavam querendo praticar. Contradição por parte daqueles que têm esperança celestial, daqueles que acreditam que serão reis e sacerdotes junto de Cristo. Entenderam isso?
daqueles que acreditam que reinarão com Cristo. Entendemos isso? Porque ali essa particularidade bíblica estava sendo dirigida aos santos. Vocês acreditam, olha, e é claro que quando a pessoa chega ao céu, ele é renovado, ele é habilitado, ele recebe da parte de Jeová Deus as condições para exercer melhor aquilo para qual foi chamado. Mas nós estamos aqui mencionando que Paulo já mostrava que seria uma situação assim muito contraditória. Vocês acreditam que serão reis, que estarão com Cristo, que julgarão, e vocês não sabem resolver as questões entre vocês? Era uma contradição. Indignação da parte do apóstolo Paulo, porque alguns iam ao tribunal e não aos santos. Outra contradição. Vocês estão se apresentando como homens que julgam, mas não sabem julgar as coisas. Lembra do que foi dito ali? As coisas pequenas. Hoje em dia, nas congregações, tem muitos anciãos e superintendentes, que são também juízes. Eles julgam algumas situações, não é assim? Tem a comissão que anteriormente era judicativa, hoje a comissão de anciãos, mas eles ainda vão sentar e analisar e julgar determinadas situações, e eles não conseguem resolver algumas situações e precisa chegar aos tribunais? Olha que situação delicada, contraditória. Será que não podem parar e resolver o assunto, em especial com aqueles que têm boa disposição? É contraditório. E aí o 4 diz ainda: se vocês então têm questões desta vida para serem julgadas, por que vocês escolhem como juízes a homens que são vistos com desaprovação pela congregação? Correto, porque é escolhido tratar o assunto no tribunal dos homens. Por que é escolhido? Como assim escolhido? Porque muitas coisas podem ser resolvidas dentro da congregação, e de verdade, essa é a orientação. Jesus Cristo disse, né? Tenta resolver os assuntos com seu irmão, chama lá o seu irmão, vai lá tentar resolver o assunto. E ainda mais, se você souber que tem um irmão, alguém contra você, não espera ele vir não, larga as suas ofertas, larga, porque tudo que você está prestando dentro da religião não serve de nada. Se você souber que tem um irmão contra você, e mesmo assim você ignora, vive a sua vida espiritual como se nada tivesse ocorrendo. Aí diz a palavra de Deus, dá uma olhadinha sempre nos textos, larga tudo e vai resolver os assuntos com o seu irmão. É importante, porque se espera que pessoas maduras tentem resolver os assuntos primeiro dentro da congregação. Precisa haver isso. Quem? Os publicadores, só a ovelha de Jeová lá, aqueles que estão seguindo em alguma religião, só os publicadores entre as testemunhas de Jeová. Não, anciãos, superintendentes. Todos aqueles que tomam a dianteira devem ser o exemplo. Eles devem primeiro mostrar que são seguidores da palavra de Jeová. Então, se eles souberem, ó, tem aquela irmã, tem aquele irmão contra, e tem um assunto pendente aí, olha, o assunto pode chegar no tribunal. Então, ele primeiro, minha irmã, meu irmão, vem cá, vamos resolver. Ele não espera chegar no tribunal. Quando ele espera, processa mesmo, deixa para lá. Então, se ele não tem essa capacidade, quando a pessoa tem boa disposição para resolver, sentar e resolver, e ele prefere ir para o tribunal, ele não honra a Jeová. Ele não está disposto porque diz a palavra de Jeová que você tem que buscar resolver o assunto. Mas aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que seria uma vergonha. Seria uma vergonha. Quer ver? Vamos começar a entender melhor isso? Esse era o objetivo, porque não é uma ordem, não. Aqui tem a indignação do apóstolo Paulo por ver uma contradição daqueles que se dizem juízes, capazes de resolver assuntos dentro da congregação, e deixa o assunto chegar no tribunal, e até leva um irmão ao tribunal. E aí é o que ele disse aqui no 5. Digo isso para induzi-los à vergonha. Será que não há, note, será que não há nenhum homem sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos?
Em vez disso, irmão vai a juízo contra irmão, e isso perante descrentes. Desejo transmitir essas palavras, disse o apóstolo Paulo, para induzi-los à vergonha. É uma vergonha, disse o apóstolo Paulo, vocês falarem que vão ser reis e sacerdotes. É uma vergonha vocês estarem na congregação também numa cadeira que pode ser de juiz, uma cadeira para analisar, para corrigir, para julgar também, e vocês não conseguirem resolver. Será que não existe ninguém, nenhum homem sábio entre vocês que fale assim, não, peraí, vem cá, vamos resolver, meu irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que não existe um homem sábio entre vocês? É uma indignação, Então, conseguimos entender o que o apóstolo está... Porque alguns tentam jogar para outros, né? Ah, vocês... Não, é esses que têm a função de julgar, esses que têm uma esperança celestial, esses que estão postos na congregação para resolver os problemas. Esses... Será que não tem ninguém sábio para evitar que o assunto chegue ao tribunal? Chega uma hora que o irmão leva um irmão para os tribunais. Olha, uma vergonha. É uma vergonha. Você levar um assunto para descrentes, quando o assunto teria que ser resolvido dentro da congregação, é uma vergonha. E aí ele menciona algo interessante que também precisamos raciocinar a partir do próximo versículo. Realmente, já é uma derrota para vocês quando movem ações judiciais uns contra os outros. Não seria melhor sofrer a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês fazem injustiça e causam prejuízo, e isso a seus irmãos. É uma derrota, uma vergonha e uma derrota, porque tantas orientações de como promover a paz, como manter a união. E aqueles que estão à dianteira, em especial aqueles que têm um compromisso de futuramente julgarem a todos, eles não conseguem resolver as questões, não dá para chamar e o assunto nem chegar a público. Precisa realmente levar o assunto ao tribunal, precisa chegar a esse ponto, porque, infelizmente, parece não encontrar alguém sábio. E aí irmãos levam outros aos tribunais. Que vergonha! Agora é interessante, eu gostaria de refletir com vocês sobre algumas palavras que é dita ali. Seria melhor sofrer a injustiça, seria melhor ficar com prejuízo. Ah, então tem que ficar no prejuízo. Ó, meu irmão, você precisa ficar no prejuízo, mas não processar. Não processa seu irmão, não. Fica no prejuízo que é melhor. Não tem nada a ver isso. Se entendermos o contexto, nós vamos entender a indignação do apóstolo Paulo. Nós vamos notar que ele vê uma contradição e que toda essa é uma vergonha quando alguém chega ao tribunal, porque não se encontrou um homem sábio para evitar que esse assunto chegasse aos descrentes. Então, seria melhor ficar no prejuízo. É tão vergonhoso, note, a essência do que nós analisamos é tão vergonhoso, é uma derrota tão grande, é tão humilhante chegar lá, que é melhor ficar com prejuízo. Não tem nada que pague, é melhor ficar no prejuízo. É melhor a injustiça do que chegar no ponto. Para a congregação, não ter encontrado um homem sábio para resolver a questão, eles não honrarem o cargo que estão como juízes, pessoas que estão ali para resolver a questão, e o assunto ter que chegar lá é vergonhoso. Então, é isso que entendemos. Se vocês abrirem a mente, assim como a palavra de Jeová diz, nós vamos conseguir entender que a indignação do apóstolo Paulo foi essa. Não teve ordem, não. Não façam isso, como muitas orientações vindas da palavra de Jeová. Não façam isso, não façam aquilo. Esses não vão herdar o reino de Deus, esses não vão receber a salvação. Não é uma lei, é uma orientação de que eles deveriam não cair nessa contradição de
serem como que hipócritas. Poxa, vocês precisam chegar a esse ponto, vocês não são sábios, os que estão à frente, porque eles eram e tinham uma esperança celestial. Mas hoje muitos estão à frente para resolver questões e não conseguem, não conseguem. Então, olha só, é isso aí. É melhor ficar no prejuízo, porque a vergonha é muita. Vocês deveriam chegar no tribunal de cabeça baixa, mas alguns, às vezes, chegam altivos, né? Vou ganhar essa ação. Agora, trazendo para o caso dos demais, né? Nós que não temos esperança celestial, nós que não estamos à frente das congregações, o que nós podemos entender referente à palavra de Jeová? A princípio, não se aplica diretamente a esses. Tá? A princípio, não. Mas é claro que nós também podemos pegar isso como um exemplo. Será que nós não podemos resolver as questões entre nós? Vamos falar sobre os assuntos comerciais, financeiros. Muitos, infelizmente, se apoiam no teto ali da religião para lesar o seu irmão. Não, eu sou seu irmão, você não pode me levar a juízo. Aí pega uma obra, né, lá na casa da pessoa, aí aquele irmão confia em contratar um outro irmão, aí ele lesa. Ele pega o dinheiro adiantado, ele não faz uma boa obra, dá um prejuízo danado. Sabe o que é bom? Sentar e conversar. Todos, independente do cargo, do privilégio dentro da organização ou da congregação, sentar e conversar, achar o melhor acordo. O que é melhor, meu irmão? Porque olha só, o que é interessante lembrar do patriarca Abraão. Chegou um momento que estava tendo uma altercação entre Ló, os pastores lá que cuidavam do rebanho, das ovelhas, de Ló e de Abraão. Abraão, como o homem mais velho ali, ele tinha o direito de escolher o melhor caminho. Mas ele não largou as ovelhas, ele não largou o que tinha, não, a sua herança, não. Não é um prejuízo financeiro. Mas ele, porque alguns colocam isso, né? Ele abriu mão de seus direitos, mas dá a impressão que perdeu bens. Não, ele simplesmente disse a Ló. Ele tinha tanto amor e consideração e não queria aquela briga entre todos. Falou assim, Ló, faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir, é melhor. Ele abriu mão de seu direito de escolher a melhor terra. E aí ele fez valer a paz. E Ló seguiu, Abraão seguiu, todos, né? Seguiram a tua vida. Muitas vezes nós precisamos e podemos abrir mão. Ó, tá, irmão, o que é isso? Aí vamos supor que você não abra. É o seu direito não abrir mão. É o seu direito. Você não pode ser julgado porque, às vezes, esses que se colocam como juízes, até mesmo dentro da congregação, pode chegar assim, meu irmão, mas você prefere o dinheiro do que fazer... Dinheiro? Ninguém está falando de dinheiro, está falando do seu direito. Ninguém precisa ser lesado por alguém que não preza a palavra de Jeová, gosta de pegar do seu irmão aquilo que não é de direito. Não estamos falando sobre isso. Você não pode jogar o problema para cima de quem quer defender o seu direito. Isso não é cristão, não é correto. Mas é uma alternativa que a pessoa pode ter, mas ela não pode ser punida por defender o seu direito. Quem deve ser corrigido é quem lesa. Olha, quem viola as leis, quem viola o que é correto é que deve ser corrigido, resolvida a situação com ele. E o outro, ele não abriu mão, tudo bem, é um direito dele. É um direito ou não é? Porque se ele exercer o direito, ele vai ser punido. Estranho isso, né? Então, olha só, mas todos nós podemos sentar e achar o melhor acordo, em paz. Às vezes, como seres humanos, nós às vezes fazemos uma coisa, não deu certo ali, um empreendimento não deu certo, mas não podemos jogar em cima dos irmãos isso, porque olha só, teve uma experiência que eu tive, foi em Duque de Caxias, um irmão empresário, aí ele contratava irmãos para sua empresa. Esse irmão não pagava os direitos daqueles irmãos. Esse irmão empresário, ancião, não pagava os direitos trabalhistas. Aí quando chegou um momento, esses irmãos colocaram ele na justiça. Uma pena, é lamentável isso, né? É uma pena chegar a esse ponto. É uma pena esse aqui não ter zelado por esses. É uma pena, o lamento é esse aqui não ter respeitado as orientações da Bíblia. Aí chegou um ponto que colocou, aí ele se queixou. Não, vocês
não zelam pela palavra de Deus, e aí um teve lá um problema lá, não pôde ser pioneiro regular, o outro não pôde ser pioneiro auxiliar, um ficou visado para não ser designado servo ministerial, que ele era ancião. Ficou chateado. Chateado de quê? Foi ele que lesou. Um outro caso ocorreu em Petrópolis. Um outro irmão, ancião, era dono de um local de festas, né? E ele contratava irmãos. Esses irmãos não respeitaram esse aqui, o irmão que era ancião. Esses aqui não chegavam na hora e depois foi pego roubando. E várias situações. E aí, esses irmãos aqui depois entraram na justiça contra ele. Olha, fizeram um escarcéu. Fizeram situações que, assim, para não entrar aqui, porque vai acabar alguns se identificando, eu não quero dizer, só que foi uma covardia tamanha contra esse irmão que só apoiar, ajudar esses aqui. Mas eles se apoiaram dizendo, ele é o ancião da congregação, ele pode, ele tem muito dinheiro, a gente pode pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Eles não respeitaram esse irmão e se aproveitaram porque eram irmãos, e aí ele tem que dar tudo, ele tem que ceder tudo. Não funciona assim. Então, tanto de um lado quanto de outro, todos têm que se respeitar. Ninguém tem que se debruçar, é meu irmão, então eu posso lesar. É meu irmão, você não pode me colocar na justiça. Não, de forma alguma. Mas tem algumas coisas, olha só, nós estamos falando de coisas menores, coisas aparentemente pequenas, que alguns podem abrir mão, outros podem respeitar, enfim. Mas também ninguém precisa ser lesado. Todos têm os seus direitos e às vezes pode buscar, em especial, os anciãos da congregação. São esses. Né? Eles não são postos também para resolver algumas questões? Eles não são advogados não, viu? Eles não são formados para resolver conflitos financeiros. Nós estamos falando que eles são treinados e devem ter uma visão bíblica, de sentar com um, sentar com outro e falar, meu irmão, olha o princípio bíblico diante da situação. Ele nunca vai dizer, irmão, ceda isso. Por que você não leva um prejuízo referente a isso e deixa esse irmão aqui em paz? Ele não vai entrar no critério pessoal, porque ancião não tem que entrar em critério pessoal. Ancião tem que raciocinar a base de Jeová, lendo a Bíblia. Achou algum argumento bíblico que possa ser útil para o conflito ser encerrado? Ótimo, use. Agora, quando o irmão precisa, de verdade, não são essas coisas menores, porque também coisas menores, se a pessoa tem o direito legal e a coisa não foi resolvida, ele pode levar. Infelizmente, quando não resolvendo dentro da congregação, os assuntos às vezes, infelizmente, têm que ser tratados. É interessante que a própria organização também entende dessa forma. Depois vocês podem ler uma publicação que menciona sobre isso. Eu vou colocar aqui o tema da publicação. Depois vocês buscam com mais tempo e fala alguns aspectos que pode ser levado facilmente o assunto para o tribunal. Por exemplo, casos raros quando um cristão talvez pratique um crime grave contra outro, como estupro, atos de agressão, assassinato ou roubo de grande porte. Em casos assim, não seria antibíblico relatar o assunto às autoridades, mesmo que isso possa levar a um processo civil ou criminal. Exato, tem casos que não tem outro jeito, né? Agressão, roubo, outras situações que violam as leis, o assunto às vezes tem que ser tratado com as autoridades mesmo, né? E não tem nenhum problema referente a isso não. Quando alguém leva os assuntos para a justiça, não é antibíblico também não. Não tem particularidade antibíblica. Como vimos, foi uma indignação e um momento que Paulo disse para entender que isso é uma vergonha. Mas não é antibíblico. Tem leis que regem ainda o sistema que vivemos. Nós estamos falando sobre, não é algo egoísta. O processo judicial, quando é egoísta, é o ponto mais delicado, quando você quer lesar, quando você sabe que pode arrancar mais do que é devido. Mas algumas questões, às vezes, têm que ser levadas ao tribunal. Infelizmente, alguns pontos. Quer ver, a organização até tem matérias
publicações que falam sobre levar um irmão no tribunal, ou os assuntos no tribunal, quando pensão de filhos, falência, ou de uma empresa, outros detalhes como esse. Eu, particularmente, também acho uma vergonha. Alguém chegar no tribunal para decidir, o juiz decidir que tem que dar R$250, R$300 ao filho, e aqueles dois são testemunhas de Jeová, são cristãos, e não sabe sentar entre eles e resolver essa questão, precisa realmente recorrer, eu acho vergonhoso. Mas às vezes tem que chegar, e é de direito também chegar. A falência, né? Às vezes precisa levar o assunto ao tribunal. Eu acho uma vergonha. Um irmão não soube se cuidar da sua parte financeira, lesou outros, às vezes está até com bens e não sabe vender o seu carro, os seus bens, para pagar o que é de direito, precisa chegar ao tribunal, não dá para fechar um acordo amigável, eu acho vergonhoso, mas ele tem o direito. Então, assim, é bom a gente entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Eu acho que deu para entender, não deu? Porque senão a gente começa a pôr leis, orientações, quando então Jeová não teve a intenção nenhuma de causar um constrangimento às pessoas que são lesadas. Mas de verdade, nós precisamos sempre olhar para nós num espírito de fraternidade. Só que fraternidade não somente eu, somente aquele, somente... Não, a fraternidade são todos. Porque é claro, né, quando um não aceita, o outro nunca vai conseguir resolver a questão. Mas a fraternidade, em especial os que tomam a dianteira, tem que saber resolver as questões. Tem que chamar os seus irmãos, vamos resolver aqui. É assim, o apóstolo Paulo falou que seria vergonhoso. Mas olha, Ronaldo, eu prefiro receber todas as injustiças, perder todos os meus bens, viver debaixo da ponte do que ir lá contra o irmão. Ok, você também tem esse direito, entendeu? Você quer ser lesado, você não quer lutar pelos seus direitos, você quer, eu fui agredido, mas não quero levar o assunto para o tribunal. Tranquilo. E você tem o direito. Agora, se você o fizer, você não está cometendo nada antibíblico. Se você fizer, ainda mais quando se tenta resolver as questões e o assunto não é resolvido, ainda mais. Então nós esperamos que todos busquem a paz, nós esperamos que todos sentem para conversar e nunca, porque olha só, isso não é só para as pessoas cristãs não, qualquer assunto levado ao tribunal é horrível. Até entre vizinhos, eu acho vergonhoso ter dois homens ou duas mulheres maduras e não poder sentar e falar assim, abaixa o som 3 horas da manhã está nos acordando. Será que não existe ninguém capaz de entender isso? Às vezes o assunto é levado ao tribunal, entendeu? É vergonhoso para todos alguns assuntos não chegar a ser resolvidos e ter que chegar ao tribunal. Mas quando chega, nós precisamos também entender, porque senão a gente começa a colocar leis que não foi posta na palavra de Jeová. E além das coisas escritas, a gente tem falado muito sobre isso, né? E além das coisas escritas, você está querendo colocar um versículo a mais na Bíblia, e a Bíblia já está fechada, já está escrita, já está bem entendida. Então eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para nosso entendimento. Se houver alguma dúvida, a gente volta a falar um pouco no Interagindo com os Inscritos, uma live ou algo assim. Mas eu acredito que ficou bem claro aqui quem precisa tomar iniciativa, quem precisa resolver e o que nós podemos fazer como cristãos dentro daquilo que é de direito, tá bom? Fique com as bênçãos de Jeová todos, sejam muito bem-vindos sempre ao canal, nós possamos também expressar comentários edificantes, construtivos e não agressivos também nesse canal, porque do contrário fica difícil manter, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Obrigado por sua visita ao canal, espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias
nas seguintes formas que aparece na tela, com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.